Olá, espero que você esteja bem e a gente está então iniciando a nossa quarta aula de administração de operações, né? Nós vimos anteriormente o capítulo 4, né? E agora a gente vai passar para o capítulo 3. Mas, professor, está fora de ordem? Tá. Eu inverti a ordem justamente porque eu achei mais interessante falar primeiro daquele tópico do capítulo 4 e agora do tópico do capítulo 3, né? E a gente vai ver então a rede de operações na cadeia de valor, tá? Para falar disso, eu vou usar o McDonald's, né? O McDonald's está sempre presente nos exemplos de administração, né? Uma empresa que está presente quase no mundo todo, atua em todas as nossas os países, os principais países do mundo, né? E você já imaginou que é ter uma presença que nem o McDonald's, né? Vender Big Mac, batata frita no mundo inteiro? Não é simples, né? Você tem várias regiões do globo, pessoas diferentes, climas diferentes, produtos diferentes, mas o sanduíche e a batata frita tem que ser sempre iguais. Como é que eles conseguem isso, né? Então, no Brasil você tem, por exemplo, o nosso boi é criado a pasto, o gado Nelore, come capim. Em algumas regiões o gado já é confinado, recebe ração em coxo, né? Batata produzida em vários locais, sabores diferentes. Como é que se consegue esse padrão, né? Imagine o desafio do McDonald's para fazer tudo isso e é o que a gente vai comentar ao longo desse estudo aqui, né? Aqui eu tenho um relato histórico. Essa transparência e a seguinte vão trazer a gente desde 1697 até praticamente os dias de hoje, né? E você vê a evolução, né? Então começa a primeira gestão de projetos, depois primeiro motor a vapor, a riqueza das nações da Adam Smith, né? E você vê que isso vai evoluindo, né? Primeiros carros, montagem, você começa a ter peças intercambiáveis. Lembra que a gente viu que era um problema muito sério, né? A administração científica do Taylor, o modelo T. E aí você tem uma evolução muito forte aqui desse conhecimento administrativo no começo do século XX, né? E depois você passa para o enfoque mais da teoria japonesa, com o Just-in-Time, a questão de células de manufatura e essa programação linear, a matemática chegando, o desenvolvimento de novas ferramentas, passando para o slide seguinte, a questão do PERT-CPM, análise de processo, duração, essas coisas todas, né? A atualização da lista de materiais, o MRP aparece, aí você tem uma implantação maciça de MRP no mundo, né? Os computadores da IBM trabalhando muito com isso. Logo em seguida, você tem o MRP2, né? O MRP tratava de levantar as necessidades dos materiais. Que materiais eu preciso para a produção? E o MRP2 trata de não só os materiais, mas também de cada estação de produção, a carga de serviço que ela vai ter. Porque se eu não tiver uma carga de serviço muito boa, o que vai acontecer? Eu posso ter lugares que eu tenho mais serviço, outros que estão menos ocupados, e a distribuição da produção não fica muito tranquila, né? O conceito de qualidade total aparece aqui, o conceito de manufatura celular também se espalha, você tem essa questão dos ganhadores de pedido, por isso que eu mostrei para vocês lá atrás isso daqui, para chegar aqui e a gente ter uma ideia, né? E essa manufatura enxuta também começa a fazer muito sucesso, o tratamento do cliente com SR, e aí você tem uma evolução centrada na interconectividade, né? Você começa a ter a sua empresa ligada com outro, comércio digital, transação, fornecimento, troca eletrônica de informações, tudo evolui. Mas chamar a atenção que na maioria dos casos, né, tanto nessa página quanto na página anterior, o foco estava em nós. Quando eu falo nós, não é um nó, mas na empresa, dentro da empresa. E hoje você precisa já estar interconectado, né? Então a conexão via internet, troca de informações, eu saber do seu estoque para poder repor, você saber do meu estoque para saber se tem disponibilidade imediata ou não, isso se torna uma coisa muito mais interessante, né? E necessária. Bom, com tudo isso, a integração, né? A integração de vários elos na cadeia, você vai ter que falar de logística.
E a logística é definida como a eficiência que eu tenho ao longo da cadeia de suprimentos, né? Então, desde o consumidor, aquele produtor da matéria-prima mais básica, até o produto final entregue na mão do seu consumidor, você tem várias etapas, várias empresas que participam disso, né? Uma logística significa programar como vai ser feita a transferência de materiais, de serviços, né? De uma forma eficiente. E por que eu quero uma logística interessante? Para conquistar a lealdade do cliente, né? A lealdade do cliente é a única coisa que ele pode me oferecer. E nesse sentido, eu quero prestar um bom serviço, ter um bom atendimento, entregar o produto correto, na hora certa, no momento correto, na quantidade correta, para que o cliente goste de mim. Mas veja que a gente tem um problema muito sério, né? As expectativas dos clientes ficaram muito altas, né? Então, nos anos 70, você demorava de 7 a 10 dias para ter atendido o seu pedido, né? E uma disponibilidade de 92%. O que é esse índice de disponibilidade, professor? Imagine o seguinte, imagine um item na sua empresa. Cada vez que o cliente chega e pede, você vai lá na prateleira, está disponível. O serviço, está disponível, está disponível. Se ele não tiver disponível, significa que eu não estou com 100% de disponibilidade em alguns casos. Então, indisponibilidade significa quantas vezes o cliente chega e tem disponibilidade imediata daquela peça, daquele produto, daquele serviço para ser atendido, né? Já nos anos 80, se esperava menos, de 5 a 7 dias para ser atendido. E o índice de disponibilidade era de 95%. Então, 95% é um volume, né? Já bem alto, quer dizer, em 95% dos casos, o pedido do seu cliente é atendido prontamente. Nos anos 90, de 3 a 100 dias, você está com 98%. Nós vamos voltar isso daqui depois, vamos fazer um exercício disso daqui, que eu queria que você acompanhasse. Mas só para você pensar, eu chego na sua loja e você tem um índice de disponibilidade desse daqui, ou na sua indústria, em qualquer lugar. Quer dizer, em 92, 95, 98% das vezes, eu consigo atender imediatamente aquilo que você está me pedindo. Nós vamos responder essa pergunta que eu vou fazer agora. Se eu chegar na sua loja, num supermercado, em qualquer lugar, com uma lista de compra de 10 itens, e cada item tem a disponibilidade de 95%, qual a chance de você conseguir me entregar todos esses 10 itens? Se cada um tem 95% de chance de ser atendido, qual a chance de eu chegar lá e você conseguir me entregar todos os 10 itens imediatamente, né? Dá uma pensada nisso, porque isso é uma coisa muito importante e vai implicar em custos da nossa produção, tá? Um pedido perfeito é aquele que o estoque é disponível, vou lá, pego na prateleira, entrego imediatamente, é entregue no prazo combinado, sem falha, né? E a gente está fazendo tudo da maneira correta já na primeira vez, tá? Sempre que eu puder, eu quero atingir as metas de serviço, né? Para fazer isso, eu preciso de um bom sistema tecnológico. Veja que eu não estou falando em computadores, coisas sofisticadas, não. Pode até ser, mas eu estou falando de um sistema que seja eficiente em entregar para o cliente aquelas questões, né? Agora, pode ser que um serviço todo perfeito desse seja muito caro. E nem todas as empresas estão querendo pagar por isso, né? Então, tem pessoas que chegam em cima da hora, querem ser atendidas imediatamente e vão ter que pagar mais por isso. E tem outras que se antecipam, têm uma programação melhor e vão fazendo uma programação. Não vão ter aquela urgência toda porque elas se programam para determinado lugar. Você cobra o mesmo dessas duas pessoas na sua empresa? Tá certo você cobrar o mesmo valor? Porque muitas empresas fazem isso. Cobram exatamente daquele que chega em cima da hora querendo atropelar todo mundo, passar na frente, cobram exatamente o mesmo preço daquele que se programa, que tem uma programação melhor, que sabe antecipar as necessidades, né? Cuidado com isso, porque você pode estar treinando para todo mundo, observando o seu comportamento, querer chegar em cima da hora na sua empresa e pedir as coisas dessa forma. Tá certo? Então, o pedido perfeito
precisa de uma grande relação entre os clientes e fornecedores para você saber o que tem. Não dá para chegar em cima da hora de supetão e querer que todo mundo te atenda a qualquer momento, né? Precisa ter relações aqui, uma interação, conversa, troca de informações muito forte, né? Às vezes algumas empresas vão tomar emprestado de outro fornecedor para poder atender o seu pedido perfeito, né? Mas qual que é a estratégia da empresa? É criar uma lealdade e não dar oportunidade para a concorrência, tá certo? O que eu posso fazer? Posso ter serviço de valor agregado para aumentar a eficiência e eficácia, né? Eficiência, o que é? É usar bem os meus recursos, né? Então, eu uso bem os meus recursos, tudo certinho. Eficácia, atingir objetivos, né? Um exemplo disso, professor. Bom, um exemplo mais fácil que o pessoal usa é o futebol, né? Eficiência, um time bem articulado, a bola bem trabalhada, todo mundo cumprindo as suas posições, tendo um rodízio, o pessoal cobrindo um outro, fazendo grandes jogadas, chegando no gol adversário várias vezes na partida, né? Isso é um time eficiente. E eficácia? Eficácia é marcar gol. Então, às vezes, um time muito eficiente joga uma partida perfeita, o outro time todo retrancado e ganha esse retrancado num escapão lá, faz 1-0 numa coisa fortuita, né? Você fala assim, poxa, então quer dizer que o importante é ser eficaz. Calma lá. A eficácia te dá o resultado. Mas se você não for eficiente, provavelmente você não vai ter eficácia. Não dá para garantir que o azarão vai ter sempre a mesma sorte, né? E isso faz com que você fortaleça o acordo das empresas. Alguns clientes vão precisar de serviços específicos, né? Tem que ter uma flexibilidade na execução do serviço, mas na realidade o que você está procurando é buscar a lealdade do cliente, né? Então, por exemplo, imagina que a empresa, né, vai fazer uma promoção de uma goma de mascar, um chiclete lá para a garotada. E ela quer dar uma bola para cada pacote com 3 massas de chiclete que a moçada for querer comprar, né? Claro que você não vai sair da fábrica com um pacote de chiclete com a bola desse tamanho do lado, né? Isso tem que ser feito lá no final, quando for exposto o produto para o consumidor na gôndola, né? Aí sim, vai agregar, etiquetar, montar o pacote, encher a bola, tudo mais, né? Então, isso pode criar uma exclusividade, é um problema importante nas relações de marketing e na estratégia do cliente, tá certo? Ou seja, a fidelização dos clientes é muito importante, porque eu tenho muito custo em fidelizar um cliente, em ter o cliente fiel a mim, falar mesmo da minha empresa, gostar da empresa. 65% dos negócios vêm dos clientes que já existem na empresa. Então, muitas vezes você gasta muito dinheiro querendo conseguir novos clientes, ao invés de cuidar dos que você já tem. Importante conseguir novos clientes, mas é muito importante cuidar dos clientes que você já tem, né? E na média é 6 vezes mais caro desenvolver um novo cliente que manter o atual. Então pense nisso, né? A gente vai continuar na próxima aula falando da natureza do produto logístico, tá certo? Eu te encontro lá para a segunda parte da aula. Um abraço.